A gente está entrando no capítulo 14 e agora a gente vai... Pastor, desde Oi. setembro, pelo que eu tenho anotado aqui. Setembro, meu Deus, olha só. Eu tenho anotado desde agosto. Então é isso. Desde 31 de agosto, pastor, faz 7 meses e meio. Eu também tenho 31 de agosto. 7 meses e meio. Meu Deus, olha só. Eu achei que eram 3 meses, eu não tenho a mínima noção. Quem vive só no Kairos é isso, né? Perde o Cronos completamente. Eu também tenho anotado 31 de agosto. 7 meses, né? Quase 8 meses. Mas que bom, queridos. Graças a Deus, a gente poder ter e continuar discorrendo bem, né? A gente vai, eu acho que para quase perto de 1 ano daqui a pouco. Porque esses 2 capítulos, sobretudo, o 15, o 14 e o 15, ele vai demandar um pouquinho mais de tempo, né? De cuidado, de repetição. Mas a gente, olha lá, 31 de agosto ainda está colocando para a gente precisamente 31 de agosto. Então, é um livro que é um tratado teológico, né? É bom sempre a gente lembrar, a gente recapitular, entender o contexto, né, desse livro, o contexto de Paulo, quando ele está escrevendo esse livro, ele está na cidade de Corinto, finalizando a 3ª viagem missionária dele, com os irmãos, ele está indo em direção a Jerusalém para levar o relatório dessa viagem e também levando um auxílio, né, um auxílio material para os irmãos que estão em necessidade lá em Jerusalém. E a ideia dele, a programação dele, é sair de Jerusalém e ir para a Espanha depois de passar por Roma. Então, aqui já é uma carta que está anunciando uma visita para essa igreja que ele não conhecia, porque ele é uma das igrejas que ele não tinha sido fundador. Então, uma igreja que foi fundada por pessoas que ou tinham se convertido no derramamento do Espírito Santo em Jerusalém, lá em Atos 2, porque tinha muita gente de fora que depois saiu pregando a palavra, estabelecendo e também pode ser alguém da diáspora, né? Algum cristão que acabou na dispersão ali, chegando em Roma e reunindo os irmãos. Mas o fato é que Paulo ele era muito bem conhecido, apesar de não pessoalmente, se conhecia muito a história do apóstolo Paulo, né? Porque ele já tinha percorrido ali muitos lugares, né, fora de Jerusalém, da Palestina, e ele acabou tendo uma fama, mas a fama dele não era muito boa. As pessoas tinham uma ideia um pouco distorcida em relação à pregação do evangelho, alguns denominavam ele como um falso cristão, como um judeu traidor, um mercenário, né, que pregava a palavra visando lucros. Por isso que ele se dedica tanto em falar de toda a doutrina nos 11 primeiros capítulos, né? Então, os 11 primeiros capítulos é essencialmente doutrinário, onde ele está falando, ele começa falando da perdição do homem, depois ele migra que esse homem perdido ele foi justificado, então a gente aprendeu sobre a justificação. Esse homem perdido que foi justificado, depois ele foi santificado, já entra na conduta dele. Depois a gente viu ali no capítulo 8 como é que é um homem que anda em espírito. Depois temos ali um módulo, né, que é o capítulo 9, 10 e 11, que vai falar especificamente do povo de Israel, a eleição do povo de Israel, a rejeição do povo de Israel e a restituição do povo de Israel.
né? Então, até o capítulo 11 é basicamente, essencialmente doutrinária essa carta. A partir do capítulo 12, a gente já começa a ver agora os deveres dos cristãos. Então, a gente pode ver ali, né, os deveres dos cristãos com Deus, no capítulo 12, né, os deveres dos cristãos com os irmãos e os deveres dos cristãos com os inimigos. Aí depois, nós entrando no capítulo 13, a gente começou a ver sobre a autoridade, né, o princípio da autoridade da submissão. Depois a gente falou sobre o amor e a gente finalizou na semana passada falando a respeito do que nós somos do dia, a respeito das trevas, né? As obras das trevas, a vinda do Senhor Jesus, esse tempo da restauração definitiva que vai ser com a segunda vinda de Jesus. Então, foi aí que a gente finalizou na semana passada. E hoje a gente vai entrar numa etapa onde o apóstolo Paulo vai discorrer muito sobre o que eram as crises ali para a comunhão, né? Então, eu colocaria nesse título desse primeiro módulo do capítulo 14, que nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, vamos trabalhar, seria relacionamento entre irmãos que pensam diferente. Então, tu pode escrever aí um subtítulo: relacionamento entre irmãos que pensam diferente. Então, é a partir daí que a gente vai começar a conversar e a discutir. Capítulo 14, a partir do primeiro versículo até o versículo 12, a gente vai ler juntos, então, tá bom? Então, diz assim: acolham quem é fraco na fé. Algumas versões diz acolham quem é débil na fé. Alguém tem essa versão aí do débil na fé? Alguém tem? Todo mundo é fraco. Tem lá a Cris, lá, tu, amor? Débil, né? Então, faz o seguinte, amor, lê essa versão para mim, que é a versão que eu quero que todo mundo acompanhe. Lê do 1 até o 12, por favor, amor. A gente vai acompanhar contigo. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário. Tomai o propósito... Amém, amor. Amém. Até o 12 só, amor. Ah, obrigado. tá, então... Obrigado, ótimo.
muito boa essa versão, hein? Amém, queridos. Então vamos começar a trabalhar então esse relacionamento entre pensamentos diferentes. É importante a gente entender que nós vamos falar aqui de diferenças não doutrinárias, mas nós vamos falar de diferenças a nível de questões secundárias. Então, a gente vai entender o que são questões primárias, doutrinárias e essenciais, e o que são questões secundárias, subsequentes a essas essenciais. É dessas secundárias que Paulo está tratando. Então, a gente precisa entender que havia, naquele tempo, no primeiro século, uma dificuldade muito grande no nível de conversão para que aqueles que eram os não-judeus compactuassem no entendimento com aqueles que eram judeus, que já vinham com uma doutrina da lei. Então, eles já vinham com uma prisão da lei na mentalidade deles. E quem vinha do mundo pagão, que eram os gregos e os romanos, eles vinham livres, né? Vinham ali completamente ignorantes em relação à palavra de Deus, em relação à lei. Então, era um desafio muito grande a convivência deles, porque Paulo vai tratar de duas questões aqui básicas e que são de linha secundária, que são as questões da dieta e as questões das festas, dos dias, das celebrações que tinham sido estabelecidas na lei mosaica, na lei que foi dada por Deus a Moisés. Então, quando ele trata dessas questões, ele está tratando aqueles que são fracos e aqueles que são fortes, que a Cris leu, que aqueles que são débeis, debilitados. Aqui é importante a gente entender que Paulo não está se referindo a quem é melhor ou quem é pior. E esses fracos na fé não é quem está em pecado, não é quem está longe de Deus a ponto de não ter ainda um coração voltado para o Senhor. É gente que tem fé, gente que está salva, porém, ainda vive uma caminhada de maturidade. Ainda vive uma caminhada preso a muitas questões. Preso a muitas questões da lei, que eram os chamados judaizantes, que vinham aprisionados nessas questões. E aqueles que eram mais livres, que eram esses cristãos que nasceram de novo do paganismo, que vieram do mundo gentil. Um gentil é quem não é um judeu. Então, esses que vêm do mundo gentil, eles vêm livres, vêm se convertendo e vêm ganhando uma liberdade maior, porque eles não têm nenhum tipo de prisão no que diz respeito àquilo que era cerimonial. As cerimônias da lei, que era crivada de cerimônias, né? Então, tinham questões que pegavam muito a vida deles, que eram questões, por exemplo, da circuncisão. Tem que circuncidar? Não tem que circuncidar a criança? A lei dizia que tinha que circuncidar. Paulo diz, não, mas não necessariamente tem que circuncidar. Nada pode ser uma questão que tire a suficiência plena do sacrifício de Jesus Cristo para a salvação do homem. Então, a outra questão era a questão dessas festas, sobretudo do sábado, né? O dia do Senhor. Eles guardavam o sábado, né? Depois da ressurreição, não é mais o sábado. O sábado é guardado até a ressurreição. Depois da ressurreição, se guarda o primeiro dia da semana, que é o dia da celebração, mas, sobretudo, agora o dia do descanso. É todo dia, porque o próprio Senhor é o nosso descanso. Fala lá em Hebreus. E a terceira questão, além da circuncisão e além dessa questão cerimonial, é a questão da dieta, né? Porque tinham alguns animais que podiam ser comidos, outros não podia comer carne de porco. Um animal, para ser comido, ele tinha que ser um animal que ele tinha sido degolado, tinha que ter sido aspergido todo o sangue dele na terra.
Se fosse um animal que tivesse sido morto por outro tipo de meio, de metodologia que não fosse a degola, para que todo o sangue fosse extraído dele, esse animal era impuro, ele não podia ser comido. Então, tinha uma série de restrições na dieta judaica, né? Que eles julgavam ser maldito ou ser santificado. Então, é nesse ambiente de fraqueza e de força é que Paulo está se referindo. Que tem uns que estão mais maduros e outros que estão ainda no estado mais infantil, mais debilitados. Então, é importante a gente entender esse tipo de conotação. Depois, eu quero tratar 4 pontos nesses 2 primeiros capítulos, que é em relação a esses fortes e esses fracos, como que eles andam juntos, o que coloca eles na mesma situação, sejam fracos ou sejam fortes, sejam mais maduros ou menos maduros, mas como que diante do Senhor eles são os mesmos. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar, tu pode escrever isso, esses 4 pontos. O primeiro é que todos eles, tanto fracos quanto fortes, eles são servos do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus os vê como servos. O segundo ponto que eu quero abordar aqui, fazendo uma separação, é que tanto eles sendo mais maduros ou menos maduros, fracos ou fortes, eles querem agradar ao Senhor. Então, ambos desejam agradar ao Senhor. O terceiro ponto, que é no versículo 7 ao 9, é que todos eles, quer sejam fortes ou quer sejam fracos, eles vivem e morrem para o Senhor. Então, eles vivem e morrem para o Senhor. E o quarto ponto é que ambos comparecerão diante do Senhor no tribunal final. Todos eles, naquele dia, independente dessas questões secundárias, eles vão se apresentar diante do tribunal juntos. Bom, entrando agora propriamente dito no primeiro ponto, né, que ali vai falar do versículo 1 até o versículo 4. Então, ele diz assim, uma das coisas que eu quero chamar a atenção é que eles têm que evitar discussões. Muitas vezes sabe que essas questões secundárias, que essa questão secundária que é o que não é o que diz respeito à fé, não é o que diz respeito à salvação. Não é uma doutrina indiscutível. Tem algumas doutrinas que são discutíveis, depois a gente vai tratar sobre isso. Agora está tratando de coisas que é a partir da visão da consciência, que é uma condição momentânea de cada um. E isso precisa ser respeitado. E muitas vezes a gente está se separando como irmãos, a gente está com dificuldade de andar juntos porque a gente tem algumas diferenças e que elas são de cunho secundário. É isso que Paulo está chamando a atenção. Vocês não podem estar se separando, não andando juntos ou discutindo por situações que, ao longo da caminhada, isso vai mudar. Então, continuem caminhando junto. Continuem lá, vocês vão ver que lá no capítulo 15, ele diz que nós que somos fortes devemos suportar aqueles que são fracos e não pensar em nós mesmos. Então, ele coloca nós ali, então Paulo se coloca nesse rol dos mais fortes, né? Que tem que suportar, que tem que servir de suporte para esses mais fracos. Mas o importante é nós não discutir como a gente vê gente discutindo, os irmãos discutindo por questões que não são questões doutrinárias, não são questões de salvação. São questões de hábitos, são questões de tradição, né? A gente não consegue conviver, por exemplo, com alguém que entende que não pode cortar o cabelo. Aí a gente começa a entrar numa discussão.
com alguém que entende que tem que usar um certo tipo de roupa. Aí a gente começa a discutir, por exemplo, uma discussão que é muito comum e que nos separa muitas vezes, é se o batismo tem que ser por aspersão, tem que ser por imersão, tem que ser por efusão. Então, são questões secundárias que cada um pode pensar de uma forma. E a gente pode conviver com essas diferenças, porque elas não causam trauma naquilo que é essencial. Então, uma das coisas que o apóstolo Paulo está falando, evitem as discussões. Não pode estar discutindo, são as questões vãs que a gente vai discutindo, né? As questões de comer, que ele está falando, né? Porque um come de tudo e o outro acha que não pode comer. O problema é que havia aqui um nível de julgamento. E aí eu quero tratar, nesse primeiro ponto, essas duas questões. Porque ali diz que aquele que é fraco, que não come, e aquele que come de tudo não deve desprezar. Então, o que acontecia? Aquele que comia de tudo, aquele que estava livre dessas tradições, ele comia de tudo, só que ele desprezava que não comia. Então, aquele outro que tinha uma questão pessoal, né, de que ele entendia que para ele se sentir mais santificado, ele não podia comer, ele era desprezado por esse que comia tudo. Ele dizia, pô, mas olha aí, esse cara legalista, esse cara aí não entendeu nada. Então, a gente tem que cuidar, o apóstolo Paulo está trazendo que a gente tem que cuidar de uma semente, de um fermento que entra no nosso coração e que nos separa, que é o desprezo. É muito fácil a gente desprezar. E quando a gente despreza, irmãos, escreve isso aí, o desprezo ele toma o lugar da honra. Quando tu começa a desprezar alguém porque ele tem alguma diferença a nível secundário da maneira de pensar, da maneira de andar com Deus, esse desprezo elimina automaticamente a honra do processo relacional. Então, ele está dizendo, vocês não podem estar desprezando os irmãos de vocês, porque os irmãos de vocês comem. E daí ele diz assim, ó, e aquele que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Então, o que aconteceu com ambos? Eles foram acolhidos por Deus, houve um acolhimento. Então, a gente vê que Deus acolheu eles, todos eles são servos de Deus acolhidos pelo Senhor. Cuidado para não desprezar e cuidado para não julgar, porque esse, irmãos, esse irmão que estava ali na igreja, que estava junto, e que entendia que não tinha que comer algumas coisas, ele julgava aquele que comia, no sentido dizia, pô, esse cara está correndo risco, daqui a pouco esse cara vai para o inferno, esse cara está em desobediência. Era um julgamento. E o que acontecia é que ambos eram acolhidos. E essa questão do acolhimento quer dizer aceito sem reservas. Acolher alguém é aceitar sem nenhuma restrição, sem nenhuma reserva, sem nenhuma objeção. E nós, muitas vezes, nós somos assim. Esse é o início, a raiz do preconceito. É não aceitar sem restrição. É criar um campo de preconceitos para que essa pessoa seja acolhida. Se ela não for de tal forma, eu não acolho, não recebo. E aqui diz que Deus acolheu a ambos, e também nós temos que acolher esses irmãos. Compreender o coração desses irmãos, compreender, sobretudo, a consciência desses irmãos, a maneira deles servir a Deus, porque ambos são servos do Senhor. Então,
cuidar com o desprezo do coração e cuidado com o julgamento, viu? Ora a Deus aí comigo aí agora, diz assim, Senhor, não deixa o desprezo tomar o lugar da honra no meu coração e não deixa eu querer tomar o teu lugar de juiz. Tu és o juiz, Senhor, eu não tenho que estar julgando, eu tenho que estar acolhendo, porque o Senhor acolhe a todos nós, o Senhor é que vai fazer esse julgamento, em nome de Jesus. O segundo ponto agora é o ponto de que ambos querem agradar a Deus. Então, a gente vê ali, a partir do versículo 5, que ele já migra agora para a questão dos dias. Percebam ali, que uns dias são mais importantes que outros dias. Então, esses mesmos que não comiam, porque eles tinham ainda o coração dele na dieta judaica, também eles tinham o coração deles em questões cerimoniais, porque eles achavam que um dia era mais importante que o outro dia. Eles achavam que se eles não cumprissem aqueles dias, e aqui é importante entender que ele não está falando do dia do Senhor, não está falando da guarda do sábado, que é o que acontece, né, até com os adventistas, por exemplo, né, que eles guardam o sábado, né, ainda. Né, e o adventista ele é visto por nós como uma seita e não como evangélicos. E às vezes a gente não sabe disso. Por que eles são vistos como uma seita? Porque tem alguns preceitos essenciais, algumas doutrinas que eles negam. Na verdade, 4 doutrinas essenciais. Mas depois a gente pode conversar em outro momento para a gente não gastar tempo com isso aqui. Aí, uma outra hora, até no privado, eu posso explicar melhor isso para vocês. Acho que é importante. O que acontece? Nesse segundo ponto, que a questão é agradar o Senhor, o que ele está propondo, ele fala ali a respeito da mente, é que a gente respeite a consciência do outro. Um respeito à caminhada do outro, um respeito ao processo do outro. Isso não quer dizer que a gente não converse, que a gente não troque ideias, mas o que não pode é a gente entrar num caminho de querer convencer essa consciência que ainda não foi convencida pelo Espírito Santo. Nós temos que respeitar o convencimento que vem do Espírito Santo para cada um de nós. Então, aí tem uma dificuldade, e ele está falando que ambos, tanto os fortes quanto os fracos, tanto os que guardam essas festas, esses dias, quanto os que não guardam, todos eles fazem isso para agradar a Deus. Então, essa é a base doutrinária. Temos que querer agradar a Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia diz, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus existe e que ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Então, tanto os fracos como os fortes, eles querem agradar a Deus. Então, aí que eles se juntam. A comunhão deles é que querem agradar a Deus, sem se preocupar em convencer quem quer que seja de nada. Confiando que quem vai convencer é aqueles dos quais eles são servo e é aquele o qual está sendo alvo para que tanto fraco como forte agrade. É o Senhor. Então, a questão do agradar a Deus. Então, todos eles estão agradando a Deus. Depois, aí, quando migra do capítulo, no capítulo 14, do versículo 6 para o versículo 7, a gente entra agora no terceiro ponto.
qual é o terceiro ponto que a gente vai abordar aqui para deixar bem marcado? Que quer eles vivam, quer eles morram, eles fazem isso para o Senhor. Então, aqui, nesses dois versículos, desses 3 versículos, do 7, diz que nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Pois quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser o Senhor tanto de mortos como de vivos. Então, essas pessoas, tanto essas que ainda estão mais imaturas no processo de relacionamento com Deus, no processo de fé, quanto aqueles que já estão mais fortalecidos, o que eles fazem, quer eles vivam, quer eles morram, isso é para o Senhor. Então, o alvo deles, aí começa a entrar aqui para a gente poder trabalhar essas questões que são imutáveis, elas não têm dúvida. Tem coisas que não dá para a gente negociar a nível doutrinário, porque daí nós estamos falando de coisas que vão tocar na fé salvífica, que é a fé que leva à salvação através da graça de Deus. Por exemplo, o que não se discute? Da pessoa questionar se Jesus é o Filho de Deus ou não. Eu não sei se Jesus é o Filho de Deus ou não é bom. Essa pessoa, então, ela não dá para caminhar conosco como alguém que anda só nessa questão de força e fraqueza. Essa pessoa é uma pessoa que ela nem despertou ainda. Ela não sabe ainda que ela é nosso irmão. Nós sabemos que ela é nossa irmã, o nosso irmão, porque nós sabemos que é o nosso pai, mas essa pessoa não sabe, ela ainda está dormindo. Uma outra questão, por exemplo, se ela não reconhece a Bíblia como um manual, como um norte da fé, que a Bíblia, que a Escritura Sagrada, que é a revelação de Deus através do Espírito Santo, essa pessoa, isso não dá para negociar. Isso não é uma questão de, tu quer comer, tu não quer comer isso, tu quer comer aquilo. Tu quer guardar esse ritual, aquele outro ritual, o sábado. Não, isso não. Porque daí a gente vai falar de coisas que elas são inegociáveis. Porque tem questões que são morais, isso tu pode escrever. Tem coisas que são imorais e tem coisas que são amorais. Isso aí, Tiago, essas são as questões primárias. Essas são as questões que não tem negociação. Algumas delas, tem outras, né? Que é a salvação através da graça, se a pessoa não crê na salvação através da graça, se a pessoa não crê que Jesus ressuscitou, se a pessoa não crê que Jesus ressuscitou para que o Espírito Santo fosse descido e derramado, se a pessoa não crê que quem nos guia em toda a verdade é o Espírito Santo, se a pessoa não crê que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, isso são coisas que não são... como é que é a palavra? Essas questões secundárias, a gente pode andar junto, a gente pode caminhar junto bem. Agora, nessas outras questões, não é que a gente não vai poder andar junto, mas aí nós estamos andando por caminhos antagônicos. Esses dois, fortes e fracos, eles andam juntos. É uma questão de maturidade. Agora, esses outros, eles nem despertaram ainda. Então, aí, dá para a gente impor essas questões. Quais são as questões morais, né? Uma questão moral, por exemplo, é amar o próximo. O amor é uma questão moral. Imutável. Tem que amar o próximo. Como a nós mesmos. Tem que amar Deus sobre todas as coisas. E tem questões que, por outro lado, elas são imorais, que é a prostituição. São questões imorais, a mentira, o roubo. Isso está determinado. É uma imoralidade, de acordo com os preceitos de Deus. E tem as questões que são amorais, que são aquelas questões que variam conforme a circunstância.
Por exemplo, a questão da circuncisão. Era uma questão que variava conforme a circunstância. Tito, Paulo não permitiu circuncidar. Não permitiu, não pode circuncidar o Tito. Ele é um gentio e não vai ser circuncidado. Agora, Timóteo, na segunda viagem missionária, foi circuncidado, porque eles entenderam que a circuncisão de Timóteo, quer dizer, o Tito não foi circuncidado, mas Timóteo foi circuncidado, porque nós estudamos isso, né? Porque era uma questão que dava a entrada, porque Paulo entrava nas sinagogas para ministrar. Então, Timóteo caminhando com ele era uma maneira de entrar. Isso aí, Milena. As questões doutrinárias, elas tocam na salvação. São questões chamadas salvíficas. São questões que dizem respeito à salvação. São questões de fé. Que daí essas são imutáveis, são intocáveis, são inegociáveis. Então, tem essas questões que elas são amorais, que depende da circunstância. Em algum momento aquilo é aceitável, e em outro momento aquilo não é aceitável. Então, é sobre isso que Paulo está falando, nesse terceiro ponto, né, que é viver ou morrer é para o Senhor, porque eles entendem que Cristo, ele justamente, ele viveu e ele morreu por um propósito que ia além dele, né? E depois, a parte final agora, que todos comparecerão diante do... A gente podia até, antes, acho que a gente está com... Tem uns minutinhos aqui, eu quero ir contigo ali em 2 Timóteo, não, em 2 Coríntios, desculpa. Se vocês puderem abrir comigo, abram comigo, para a gente poder trabalhar, antes da gente entrar nesse terceiro ponto, para a gente poder trabalhar coisas amorais que foram faladas por Paulo, ali no livro de 2 Coríntios, no capítulo 8. Capítulo 8, primeiro. Capítulo 8. Deixa eu ver um pouquinho aqui se eu não me equivoquei aqui. Não, é primeira. Eu falei 1 Coríntios ou 2? Não, primeira, isso aí. Eu me enganei. Desculpa. 1 Coríntios. Volta um livro. 1 Coríntios, no capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 8. 8:8. 1 Coríntios. Diz assim: não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos, que é esses que são mais frágeis ainda na consciência. Versículo 10. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento sentado à mesa do templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar das comidas sacrificadas a eles? Então, aqui ele está trazendo uma questão que, independente da nossa consciência, a gente tem que ter um cuidado para a gente não comprometer a consciência do mais fraco. Fazer alguma coisa que aquilo sabiamente é algo sacrificado a ídolos, e a gente não compactuar daquilo, não porque a gente está com medo que aquilo ali corrompa a nossa convicção, mas porque a gente está respeitando aqueles que são mais frágeis que estão andando perto da gente. Amém? Dá para entender isso? Então, isso é
é a moral. Mais na frente, no capítulo 10, desse mesmo 1 Coríntios, no versículo 25, 10, 25, diz assim: como de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Tinha algumas coisas que eram vendidas nos mercados da época, que aquilo era o que tinha sobrado dos templos que era oferecido, aquele sacrifício que era oferecido para os ídolos. E sobrava e aquilo era comercializado depois. Então, ele está dizendo aqui que isso aí não tinha nenhum tipo de problema a gente poder ter relação com essas carnes, que isso não ia nos matar, isso não ia nos contaminar. Agora, do mesmo modo, se houvesse alguém perto de nós, e aí, sabendo daquilo ali, a gente não pega para não comprometer a consciência do mais fraco. No versículo 27 diz assim, desse mesmo capítulo 10, de 1 Coríntios: se alguém que não é crente convidá-lo para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo e o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua própria mente, mas a do outro. Então, olha como a gente começa nessas questões que elas são amorais, que essas questões que elas dependem do momento, da circunstância, como tudo tem que ser feito, as decisões têm que ser tomadas com aquilo que o outro tem de estrutura de entendimento. A gente estudou sobre isso, né? Não sei se vocês recordam, eu começo a ler aqui, eu começo a recordar quando a gente estudou esse livro, né? Já faz muito tempo, mas a gente estudou. Então, essas são questões amorais. Tem as questões morais, as questões imorais e as questões amorais. Então, agora entrando nesse último ponto, que é o ponto de que todos comparecerão diante do Senhor, ele, mais uma vez, ele traz a questão do desprezo. E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos vão comparecer diante do tribunal de Deus. Todos vão comparecer naquele dia diante do tribunal de Deus. Todos vão ser julgados. Todo joelho vai se dobrar. Paulo usa uma fala de Isaías, que está lá no capítulo 45, que todo joelho vai se dobrar, quando Isaías, o profeta, fala do juízo. O próprio Paulo cita essa mesma metáfora lá no livro de Filipenses 2, todo joelho vai se dobrar, o nome que é sobre todo nome, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Então, está falando do último tempo, um tempo que fracos e fortes comparecerão diante do Senhor. E aí, a finalização disso é que cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Então, olha que tremendo isso para a gente caminhar já para a conclusão e para a aplicação na nossa vida. Olha que tremendo isso, que apesar da orientação seja que nós vivamos em comunhão, que os irmãos andem juntos, que os irmãos não andem sozinhos, a nossa prestação de conta ela é individual. Lá em Jeremias fala que cada um de nós vai receber uma recompensa de acordo com as suas obras. Quando diz que o Senhor é que esquadrinha o coração, em Jeremias 17. Então, a nossa caminhada é junto com os irmãos para poder aniquilar uma caminhada egoísta, mas não exime a responsabilidade que a gente tem de se examinar para poder ler o que a gente está recebendo especificamente de Deus e que a gente coloque em prática a partir da porção de fé que a gente tem recebido, cada um sondando a si mesmo.
Por isso que nessas questões que são secundárias, não te preocupa, não discute, continua caminhando com os seus irmãos, porque isso é bom para a tua edificação. Porque isso é uma expressão de amor. Tu vai prestar conta da tua própria vida naquele dia, diante do Senhor. Então, nesse sentido que a gente costuma dizer que a salvação ela é individual, né? No sentido da prestação de conta, ela vai ser o teu respeito, tu vai ter que falar de ti mesmo. E aí, o que tu vai falar de ti mesmo, com que coração que tu vai estar naquele dia, é o que é mais importante. Porque não vão ser as obras, o tipo de oferta que tu entregou, mas que coração que tu vai apresentar. Se for um coração de Caim, é um coração que não vai ter aceitação. Se for um coração de Abel, vai ser aceito. Não adianta chegar naquele dia lá e apresentar obras que tu pensa que tu fez. Em teu nome, expulsei demônios, preguei no teu nome. Pode ser que tu não seja reconhecido pelo Senhor naquele dia, naquele grande dia. Então, por isso que cabe a nós ter uma gratidão muito grande por esse ambiente aqui, que a Cris orou, orando, porque agradecendo a disposição de cada um por estar aqui, porque, na verdade, cada um que está aqui juntos é um auxílio para que eu me sonde a mim mesmo. E o cuidado que a gente precisa ter, a orientação, é cuidado para não desprezar aqueles que são diferentes de ti. Não pensando especificamente na comida e nas questões cerimoniais. Amém, irmãos? Mas pensando nas diferenças. A gente tem muita dificuldade de aceitar as diferenças. Nós somos preconceituosos. E aí nós desprezamos e extinguimos a honra do processo. E aí nós julgamos e tiramos a capacidade que só quem tem de julgar é o verdadeiro juiz, que é o Senhor. Então, que a gente tenha cuidado com isso, que a gente possa andar em honra, e andar com muito temor uns com os outros, gratos porque a gente está desenvolvendo a nossa caminhada, para a gente poder fazer essa prestação de conta de nós mesmos naquele dia. E que nós possamos nos alegrar juntos naquele dia, mas cada um prestando conta de si. Então, usa a comunhão para tu poder amar, para tu poder cuidar, para tu poder ter tolerância, para tu poder desenvolver paciência, para tu poder alongar o teu ânimo, ter uma longanimidade. Essa é a obra do Espírito na nossa vida. Amém, queridos? Graças a Deus.